Todas. Eu vou iniciar praticamente no horário, né, porque eu tinha prometido para o nosso convidado especial que às 8h30 ele começaria. Eu vou falar só algumas coisinhas sobre o que aconteceu na clínica em 2024. E, inicialmente, eu queria agradecer, em nome de toda a disciplina de otorrino e a divisão de otorrinolaringologia do HC, e a todos os convidados que estão aqui na presença nessa comemoração, que é a Conferência Magna, que se realiza todo ano, desde 1924. Esta ainda é mais especial, pois está comemorando 100 anos de existência. Vou procurar ser bem breve nessa introdução, pois teremos às 8h30 em ponto a conferência do nosso convidado especial, Dr. Sidney, professor Sidney. Mostrarei somente os pontos mais importantes dos acontecimentos da clínica em 2024 e faremos 4 homenagens para colegas que estão aqui trabalhando conosco e outros que já saíram. Desde janeiro de 2024, pelo trabalho árduo de toda a equipe do Hospital das Clínicas, desde o nosso superintendente, o Tom Zé, e da nossa diretora, professora Heloísa Bonfá, e mais a participação de todos os funcionários em todos os níveis, em 2024 nós começamos a retomar as atividades normais do pós-Covid, porque aqui, como todos sabem, o hospital praticamente parou por causa do Covid, e apesar de ter sido um marco inesquecível para o HC, ter feito essa defesa do Covid, ele acabou prejudicando, sobremaneira, o tratamento de doentes de outras enfermidades. E praticamente o ensino, e principalmente dos residentes e dos fellows das clínicas cirúrgicas, né, que diminuíram as suas atividades, sobremaneira, e isso fez com que os procedimentos básicos e complexos da formação do residente ficasse muito comprometido. Junto a isso, ainda tivemos, no meio, a reforma do nosso centro cirúrgico. Então, algumas salas do centro cirúrgico foi bloqueada, com diminuição de salas, e o problema da falta de anestesistas. A gente teve aqui uma fase péssima na falta de anestesistas, e graças a Deus e ao trabalho de toda a administração, ao conselho diretor, ao governo do Estado de São Paulo, fomos recuperando, e hoje eu posso dizer que voltamos aos números da época pré-pandemia. Eu agradeço muito ao conselho diretor, na pessoa do professor Nelson de Lutia, que é o nosso presidente do conselho diretor, a diretora clínica e executiva, a diretora clínica que está aqui, Daniele Pedroni, ao Marcelo Rocha, que é o nosso diretor clínico, e a gente nunca pode... Como é que muda aqui? Não está mudando. Bom, então vou mudar na mão. Não, você tem que voltar. Pulou um aqui. Aí. A gente nunca pode esquecer daqueles que nos antecederam. A clínica começou em 1912 com o professor Henrique Lindenberg, e foi ele que instalou essa Conferência Magna em 2024. O professor Henrique Lindenberg faleceu em 1929, foi substituído pelo professor Antônio de Paula Santos, que ficou por muitos anos, né, ficou até 1956, já depois da fundação do Hospital das Clínicas. Depois ele foi substituído pelo professor Rafael da Nova, de 56 a 69, e pelo professor Lamartine Junqueira Paiva, de 1969 a 1989, sendo substituído pelo professor Haroldo Miniti, que ficou até 2006, e no momento estou aqui até a minha aposentadoria nas costas desses gigantes aí,
que nos antecederam. A clínica, como todos nós sabemos, ela trabalha principalmente na Faculdade de Medicina, né, que a gente está vendo. Ele não está apontando também. Agora ele está apontando. Na Faculdade de Medicina, está aqui, e ela trabalha no 6º andar do prédio do Instituto Central. Mas a gente tem também no ICESP, no Instituto do Câncer, no Hospital Universitário. Nós temos vários hospitais de apoio do Hospital das Clínicas, hospitais de retaguarda. Nós, da Clínica Otorrino, fizemos um convênio com a Santa Casa de Santo Amaro para poder fazer pequenos procedimentos de menor complexidade, tipo amidalectomias para os residentes. Estamos mirando novos hospitais conveniados. Ontem mesmo eu tive nesse hospital Rota Bandeirantes. Esse hospital foi montado em Barueri pelo governo do Estado de São Paulo, e a OS desse hospital é o Hospital Sírio-Libanês, que pegou como OS. E também o Hospital Menino Jesus para crianças. Então, nós estamos tentando ampliar a nossa área de atuação para melhorar para os residentes. Essa foi a nossa última conferência magna. Ela foi feita em 2023, né, em dezembro de 2023, pelo professor Ivan Biziala, que é titular de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP, com uma palestra realmente muito interessante e que a gente aprendeu bastante, que foi a violação de direitos humanos, a violência sexual contra crianças. Nós trabalhamos basicamente em 3 áreas, né? Aqui, não vou falar tudo, mas a gente trabalha na área de assistencial, né, principalmente, dentro do HC, na área de ensino, em que a gente tem a graduação, a pós-graduação lato sensu, e na área de pesquisa, em que a gente tem a pós-graduação estrito sensu, com mais ou menos 30 e poucos alunos de pós-graduação de doutorado, e com laboratório de investigação médica em genética e biologia molecular. A gente tem um centro de atendimento de saúde suplementar. Esse centro de atendimento procura trazer doentes da saúde suplementar para que a gente possa usar esse dinheiro para melhorar o SUS e tentar institucionalizar melhor o nosso corpo clínico. Quer dizer, aqueles jovens que terminam aqui têm algum lugar para trabalhar. Queríamos agradecer à Fundação Faculdade de Medicina, em nome do presidente, do professor Arnaldo Rossepian, por tudo aquilo que a Fundação Faculdade de Medicina faz por nossa clínica. A Fundação Otorrino Laringologia, que é uma fundação que nós montamos vai fazer 30 anos o ano que vem, e é uma fundação de direito privado que ajuda, apoia com cursos, com pesquisa, com assistência à comunidade, terceiro setor, né, e tem representação em vários estados brasileiros. Programas sociais, a Fundação Otorrino faz, campanhas de prevenção à surdez, programa Reouvir e assim por diante. Nós temos um centro de adaptação de próteses auditivas, que se chama Reouvir, que acabou de ter ganho um auxílio PPPP da FAPESP, de alto valor, em parceria com o Inova HC e com a Secretaria de Saúde de São Paulo, e nós vamos, então, montar um programa de aparelhos de audição, não só um fluxo, mas também nós vamos produzir um aparelho de audição barato e genérico para que a gente possa usar na população brasileira. A gente tem um centro de surdez e de implante coclear, que o professor Koji
que está aqui, supervisiona. A gente faz bastante implante coclear aqui pelo SUS. É o lugar do Brasil que faz mais implante coclear pelo SUS, e talvez seja um dos lugares do mundo que já mais fez implante coclear. Nós estamos já com 3.000 já, né, hoje, mais ou menos, né, uns 3.000 implantes cocleares feitos. Nós temos um laboratório de habilidades cirúrgicas. Esse laboratório ele foi montado pela Fundação Otorrino. É um laboratório que treina não só em peças cadavéricas, cirurgias de ouvido, de laringe, de ronco, de nariz, de endoscopia, e a gente tem todo nesse laboratório, que é aqui no prédio da faculdade. E todo o equipamento desse laboratório, endoscópios, microscópios, tudo foram comprados pela Fundação Otorrinolaringologia. Nós temos esse laboratório de investigação médica, como eu já tinha dito. Esse laboratório a gente chama de LIN aqui, né, no HC, Laboratório de Investigação Médica 32, e que faz biologia molecular e faz genética em todos os setores. A Fundação Otorrino, ela faz um congresso anual. Esse congresso, o presidente é o Richard, que está aqui. Aliás, eu queria também parabenizar o Richard, porque ele foi eleito esse ano o presidente da CCEX, que é a Comissão de Ensino e Extensão aqui da Faculdade de Medicina. E o congresso da Fundação Otorrino, ele teve esse ano 3.911 participantes. Ele é maior que o Congresso Brasileiro de Otorrino, feito pela Sociedade Brasileira de Otorrino. A gente tem vários cursos teóricos e práticos que nós vamos começar a passar para a CCEX, e que tem em torno de 600 participantes durante o ano. Nós temos um centro de audiologia que é comandado pela Isabela Jardim, e que tem fonoaudiólogos muito especialistas na adaptação de prótese auditiva. Esse centro é particular. E metade do dinheiro desse centro, ele vai para a Fundação Otorrino, do lucro desse centro, vai para a Fundação Otorrino fazer as suas atividades. Não existe, eu posso dizer para vocês, não existe no Brasil um centro de adaptação de aparelho de audição como tem o Centro de Audiologia. A Fundação Otorrino, desde que foi fundada, ela patenteou vários aparelhos, equipamentos. Desde 1990, transmissão infravermelho do implante coclear. Essa patente ela foi citada pela própria Faculdade de Medicina como uma das coisas mais importantes que a Faculdade de Medicina fez, comparada, imagina, com o transplante cardíaco. A prótese auditiva de configuração genérica, que nós temos patenteado e nós vamos continuar fazendo agora. Os aparelhos auditivos com tritium, que é um outro material. Dispositivo eletrônico digital para cancelamento de ruído. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa área de ruído usa um aparelho, não só uma esponjinha, um tampão, mas um aparelho de audição que consiga cancelar ruído. A gente fez uma patente do Short Harping RNA, que é o retrovírus recombinante de um vetor para transmissão de shRNA. Fizemos o Otobone. O Otobone, para quem não sabe, são peças feitas em tridimensão, em que a gente reproduz o osso temporal do paciente. Você pode produzir um osso temporal de uma pessoa normal, para treinamento dos residentes, como você pode reproduzir, por exemplo, um doente, um osso temporal doente, com colesteatoma, por exemplo, uma otite média crônica, um tumor, etc. Fizemos ainda o Hemiscope. O Hemiscope é um
um aparelho que ele, adaptado ao celular, o endoscópio consegue fotografar, filmar tudo que for necessário com endoscopia. Nós temos a maior biblioteca, a Fundação Otorrino tem a maior biblioteca de otorrinolaringologia do Brasil, sem dúvida, que a gente tem o Adilson, que é o nosso bibliotecário, que também participa da edição de livros, e somos mais ou menos 300 pessoas que trabalham e treinam aqui no nosso serviço. Esse ano, eu fiquei muito feliz por 2 motivos. Primeiro motivo foi esse. A gente conseguiu o primeiro passo para a união da cirurgia de cabeça e pescoço e da otorrinolaringologia, tendo, então, a vinculação dos docentes de cabeça e pescoço que estavam na cirurgia geral, eles foram vinculados ao departamento de oftalmo e otorrino. Então, o professor Kowalski, professor Virgílios, professor Cerneia, eu agradeço muito a esse aceite, e também da crânio-maxilofacial, em que o Nivaldo Alonso passou também para o nosso departamento. E o Fábio Abreu Alves, que é da Odonto da USP, passou. Por que tudo isso? Só nesse período, a gente já lançou 6 livros juntos. Guia prático de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. De laringologia, de otologia, de tireoide para tireoide, rinologia, urgência e emergência, e boca e glândulas salivares. E a segunda coisa, que quando eu fiz o meu concurso de professor titular, uma das metas minha era justamente a junção da cabeça e pescoço com o otorrino, porque não tem sentido, era o único lugar do mundo que não era junto. Na Unicamp é junto, em Ribeirão Preto é junto, na França é junto, nos Estados Unidos é junto. Só aqui na USP, por causa de uma briga que houve entre 2 professores na década de 50, houve essa cisão. Então, e a outra coisa que eu queria era fazer um instituto de oftalmo, otorrino, cirurgia de cabeça e pescoço e crânio-maxilofacial. E isso a gente conseguiu com verba do governo, o governador Rodrigo Garcia, e com verba da USP, da Universidade de São Paulo. O pregão foi terça-feira passada, ganhou já uma empresa e a obra deve começar já logo no começo do ano. Aqui é um croquis da entrada já está tudo pronto, a parte de arquitetura, etc. E esse vai ser o prédio, que é o prédio que vai ficar, ele não está apontando, ele vai ficar juntado ao Instituto Central, como os senhores estão vendo aqui. Esse aqui é o Instituto Central, aqui é a Avenida Rebouças, aqui é a entrada do HC pela Avenida Rebouças, e ele vai ficar nesse terreno aqui. É um prédio de 12 andares, que a gente vai ter UTI, a gente vai ter 14 salas de cirurgia, quer dizer, vai ser um prédio bastante interessante, mas é só SUS. Ele é só para o SUS, não haverá saúde suplementar nesse prédio. Para terminar, eu queria fazer os homenageados desse ano. Primeiro, a gente começa com os homenageados que estão trabalhando com a gente e que fazem um serviço maravilhoso, talvez um dos melhores serviços de eletrofisiologia que a gente tem no mundo, que é a Signey Graciel e o Roberto Beck, quer dizer, eles estão ali. Vem cá. Eles são eletrofisiologistas e para nós é extremamente importante na audição e em outras áreas da coisa. Então, eu queria
dar aqui a homenagem à doutora Signe, ao Roberto, que é do Roberto, da Signe, e umas flores aqui para a doutora Signe, e agradecer em nome da clínica por tudo que vocês fazem. Tá? Muito obrigado. O próximo homenageado é um colega que trabalha com a gente desde que... Eu acho que a gente foi até meio que contemporâneo, né? Luiz, cadê o Luiz? Cadê ele? Hã? Não, cadê ele? Ah, o Mãozinha. Cadê o Mãozinha? Olha ele ali. É que todo mundo conhece ele por Mãozinha, então não tem jeito. Mãozinha, faz favor. E ele, infelizmente, ele pediu demissão do hospital, acho que cansou de mim. E eu queria te homenagear por tudo que você fez aí nesses 40 anos de trabalho aqui no hospital. Tá bom? Obrigado. E eu queria também chamar o professor Luiz Pécora, que está aqui, se o senhor puder vir aqui. O professor Luiz Pécora trabalhou... Quantos anos o senhor trabalhou aqui, professor? 40 anos. 40 anos aqui conosco, ensinando os residentes, ensinando a todos aqui. A gente aprendeu muita coisa com o professor e a gente precisava homenageá-lo. E está aqui a sua placa de homenagem. Depois de toda a explanação do professor Ricardo, eu praticamente não tenho o que falar. Só agradecer. Não, nós é que agradecemos, senhor. A pujança do HC, ensino, pesquisa e ética, me fez moldar uma personalidade que deram 4 médicos da USP, minhas 2 filhas e 2 sobrinhos. É mesmo? Muito obrigado, obrigado, aos colegas. Pécora. Obrigado. Obrigado. Né? Obrigado. E agora nós vamos chegar no ponto alto da nosso encontro de hoje, da nossa conferência, que é convidar o professor Sidney Klashner, que foi ex-aluno dessa escola, residente em cirurgia geral, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, do aparelho digestivo e coloproctologia do Hospital das Clínicas, recebeu o título de mestre aqui na Faculdade de Medicina da USP, com a tese em cirurgia laparoscópica, no 4º ano de residência, ele estagiou na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Foi preceptor da disciplina do aparelho digestivo aqui do Hospital das Clínicas. Ele é autor de vários trabalhos e livros em cirurgia digestiva, hemorroida, que é a área dele de atuação. E, atualmente, ele é presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein há mais ou menos 38 anos. Quem me levou para lá foi o Marco Elizabeth, que muitos de vocês conheceram. E o Albert Einstein, eu tenho 2 casas. Uma casa é essa, pela parte acadêmica, e a outra casa minha é o Hospital Albert Einstein, que sempre me recebeu com todo carinho. Tudo que eu pedi no Hospital Albert Einstein foi me dado. O Hospital Albert Einstein, quando eu comecei lá, era só aquele primeiro prédio, né, o prédio principal. Hoje vocês veem a pujança do Hospital Albert Einstein, que vários colegas que foram sendo diretores e participaram
da direção do hospital foram fazendo. Então, hoje o Einstein é o primeiro lugar, ranqueado em primeiro lugar no Brasil, como o melhor hospital do Brasil e da América Latina, e um dos melhores hospitais do mundo. E realmente eu reconheço isso. Eu já dei aula em 47 países, em vários hospitais. Eu conheço pouquíssimos hospitais que têm a qualidade que o Einstein tem. E o professor Sidney, que agora está como presidente do hospital, tem continuado todo esse trabalho das pessoas que vieram por trás dele. O Einstein está crescendo cada vez mais, faculdade de medicina, novos prédios, e eu fico muito honrado mesmo dele ter aceito de vir aqui fazer a nossa 100ª conferência, e chamo então o professor com a palavra. Agora vocês precisam mudar aqui para ele. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Essa água aqui é minha, deixa eu tirar. Esse é o P2, né? Isso. Esse HDMI pode pôr. Esse é o P2, professor. Só ligar aqui. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Ricardo Bento a honra do convite de estar aqui hoje. Imagina que eu não ia aceitar um convite com tamanha atenção. O senhor foi até o Einstein para falar sobre isso, não foi um telefonema. O professor Ricardo, junto com o Richard Vogel, teve conosco, acho que há mais de 2 meses, né? Para falar disso, eu me senti bastante honrado. Honrado por vários motivos e, em parte, emocionado por estar aqui. Essa casa foi minha casa por muito tempo. Eu sou da turma 74, formado em 91. Colegas de turma como o Rui, aqui também. Colegas que participaram da nossa formação, muita gente conhecida, o Olavo, Renata, e amigos aqui que a gente se encontra quase que diariamente no Einstein. O senhor também é um deles, né? Apesar do centro cirúrgico diferente. O centro cirúrgico, teoricamente, de baixa complexidade lá no Einstein é aquele que tem um robô. Então, eu só vejo a otorrino, a plástica, quando a gente vai ter cirurgia robótica. E eu confesso que estar aqui tem uma emoção a mais. Então, até em alguns momentos, me faz lembrar. Eu conversava com o Bira agora há pouco também, né, que esse palco é do Show Medicina também, né? Então, para mim é uma honra poder falar de algo que a gente recebe como legado, né? O professor Ricardo falou muito bem, né? Nós, assim como se falou de costas de gigantes aqui, o Einstein é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1955, portanto uma organização bastante jovem, e que eu tenho a honra de ocupar o cargo há 8 anos, como presidente, sendo o 5º presidente nesses 70 anos que nós completamos o ano que vem de existência. Vale lembrar que, como uma organização sem fins lucrativos, a gente vai falar um pouquinho da nossa cultura, mais uma cara muito conhecida, Carlos Serrano está aqui. A gente fala de uma cultura que ela vem sendo moldada desde a nossa fundação, uma organização que tinha, quando fundada, a missão, né, de trazer a excelência na assistência à saúde. A gente teve a oportunidade, recentemente, de recuperar o discurso da fundação, de ter a geração de conhecimento como uma premissa principal,
mas principalmente a responsabilidade social. E quando a gente fala de responsabilidade social, talvez o maior ativo que nós temos para escalar aquilo que é feito em matéria de tecnologia é parceria com outras organizações, especialmente com entes governamentais. Com entes governamentais que nos permitem atuar também no sistema público e hoje em dia, isso vem já há mais de ano, o Einstein tem uma atividade pública no setor público, mais no Brasil, mas também até no exterior, com consultorias, com colaborações, muito maior do que a nossa atividade no setor privado. E quando a gente olha de um modo um pouquinho mais abrangente, a gente vê hoje a situação que nós nos deparamos quase todos os dias, quando lemos jornais, quando lemos as notícias, situações de extremos climáticos, guerra, fome, populações que migram, enfim, um equilíbrio que ele passa a ser perdido ao longo do tempo e a gente convive ao mesmo tempo com, de um lado do mundo, enchentes que matam mais de 200 pessoas, como aconteceu na Espanha, e nenhum país com relação à saúde está preparado para isso. Assim como aqui, ao mesmo tempo, praticamente, que a gente via queimadas cobrindo quase metade, nuvens de fumaça, quase metade do território brasileiro, a gente via enchentes no Rio Grande do Sul, mostrando como o setor da saúde ele está despreparado. É óbvio que todos esses extremos eles demandam mais da saúde de uma maneira em que, se não houver uma resiliência dos sistemas de saúde ou uma preparação adequada dos profissionais de saúde, nós estamos fadados a não conseguir entregar aquilo que cada vez mais é demandado com relação à saúde, por vários motivos. Obviamente, quando tem uma situação como a gente pôde presenciar com o nosso time de catástrofes lá em Canoas, existe uma barreira logística, mas a barreira logística ela já existe na região norte, por exemplo, com populações ribeirinhas que, para chegarem a uma assistência secundária à saúde, dependem de 24 horas de barco para uma consulta especializada. Então, a barreira logística no nosso país, um país com as dimensões que a gente sabe da dificuldade de atingir determinadas populações, sem falar em populações quilombolas ou populações indígenas, é uma das barreiras. Outra barreira é um sistema de saúde que tem condições precárias de funcionamento, e aí não é só investimento em equipamento, em estrutura, mas sim formação do profissional e estímulo para que esse profissional ele esteja sempre atualizado ou em busca de novos processos, de coordenação de cuidado entre a atenção primária, secundária e terciária. Ou seja, existe uma demanda também para que não apenas nós abrimos vagas de faculdades, como vem acontecendo no nosso país, mas que tenha a formação que prepare o profissional médico, não apenas o médico, mas o profissional de saúde, para lidar com transformações do sistema de saúde que permita a gente trazer, de fato, saúde para a população. E a tecnologia, que vem crescendo a sua utilização ao longo do tempo e cada vez mais de uma forma tão acelerada, há pouco mais de 30, 40 anos, o que se gastava em $1.000, o que a gente tinha com esse valor de investimento de processamento de dados, era equivalente praticamente a uma situação muito pouca. Quer dizer, o investimento grande de $1.000 permitia a gente, por exemplo, antes da era do smartphone, não ter a menor condição de conexão que a gente tem hoje, por exemplo, uma teleconsulta, um teleatendimento, ao passo que hoje a estimativa é que esses mesmos $1.000 seja capaz, na atualidade, isso já passou a capacidade de processamento igual ao cérebro, por exemplo, de um camundongo, e estima-se que em 2030, 2033, tem a capacidade para processamento semelhante ao cérebro humano, e em 2043, capacidade de processamento igual a todos os cérebros humanos do nosso planeta. Quer dizer, a capacidade de processamento frente ao custo faz com que a gente adote ou tenha a capacidade de adotar modelos de inteligência que vêm muito mais assustando pela sua velocidade do que propriamente fazendo parte da atuação de cada profissão. E esse slide mostra, por exemplo, o medo que essa tecnologia que vem galopando tire a atenção dos nossos filhos na parte da sua formação e estudo, por exemplo, ou
que roube nossos empregos. Quer dizer, cada vez mais existe o temor de que algumas profissões elas vão se extinguir, e isso é fato. Quer dizer, os profissionais eles têm que se reinventar na maneira de como eles vão produzir, e eu tenho uma crítica muito grande a esse tipo de pensamento, porque o que inteligência artificial, ou como nós chamamos no Einstein de inteligência ampliada, ela nada mais é do que uma córtex a mais no nosso cérebro que vai permitir a gente atuar de uma maneira a não precisar de modelos ou de tarefas repetitivas e tediosas para a nossa atividade diária, como eu vou poder mostrar algumas iniciativas que nós estamos desenvolvendo lá no Einstein e também para outros parceiros, outras ações colaborativas. Então, por que não a tecnologia para que a gente possa trazer equidade para essa disparidade do acesso à saúde? E esses extremos que eu comentava, o que ele consegue deixar mais evidente é que as populações mais vulneráveis são aquelas que vão estar mais sob impacto de alteração climática, de extremos de saúde, aquelas que vão estar expostas à transmissão de hepatites, leptospirose, que vão estar expostas ao fechamento de uma unidade, por exemplo, secundária ou terciária de quimioterapia e vão deixar de fazer os seus tratamentos. Quer dizer, a tecnologia, enfim, ela pode ajudar a gente trazer equidade, e é isso que o Einstein vem adotando como oportunidade para chegar a um número cada vez maior de pessoas, já que o propósito da sociedade, e essa figura ela é extremamente fresca no nosso hospital, porque ela é o resultado de um rediagnóstico de cultura organizacional que permite nós colocarmos e enfatizarmos os valores judaicos que permitiram a fundação do Hospital Albert Einstein, que são as boas ações, assistência à saúde, o ensino e, principalmente, a responsabilidade social, adicionado do conceito que em hebraico se chama tikkun, que é a transformação do mundo para um lugar melhor para nós vivermos e para nossas futuras gerações viverem. Isso se transforma num propósito de entregar vidas mais saudáveis através de uma gota de Einstein para um número cada vez maior de seres humanos, e a tecnologia pode nos ajudar e muito. E isso apoiado em 3 valores pétreos da excelência, não aquela que paralisa o profissional e impede que ele entregue aquela nova iniciativa, aquela inovação, um conhecimento que constrói, não apenas um conhecimento que fique guardado como mais um trabalho publicado ou mais um relato, né? Mas o conhecimento que constrói novas iniciativas, novas pontes, mas principalmente a humanização do cuidado, que muitas vezes ela se transforma no item principal para trazer saúde a uma população, especialmente no momento que a gente fala muito de saúde mental. Eu queria passar aqui um filme que foi feito assim que nós criamos a Faculdade de Medicina. Pode aumentar o volume? Professor, cheque o cabo, por favor. No seu computador mesmo. Tá certo. Que as conexões e como elas aqui todos os dias eu testemunho o despertar da ciência, a dimensão do cuidado, o significado da vida, de tantas vidas. Aqui eu posso sentir a força das conexões e como elas convergem para transformar a saúde. Tudo é construído compartilhando e produzindo conhecimento dentro dos hospitais, das comunidades, das instituições de ensino. Para transformar a saúde, é preciso se manter capaz, em constante atualização. Essas conexões dão vida a um grande ecossistema que cresce a cada dia, como um jardim. E essas raízes se estendem, se espalham e se fortalecem para muito além daqui.
É a força dessas conexões que promove consultas com especialistas em São Paulo, mesmo que seus pacientes estejam em Parintins, na Amazônia brasileira. A telemedicina chega lá e em outras unidades básicas de saúde nos 4 cantos do país. Ou em alto mar. Dessas raízes também brotam árvores que dão frutos no Cerrado, no Nordeste do país e na periferia de São Paulo. Dentro desse ecossistema é transformada a gestão de mais de 30 unidades da rede pública de saúde, do SUS. Conectar também é compartilhar o que se tem de melhor hoje, abrindo caminhos, acompanhando a vida, vidas inteiras, com compromisso, qualidade e segurança. Conexões transformam a saúde. Aqui, elas são desenvolvidas e fortalecidas todos os dias. Einstein, transformando a saúde em todo o Brasil. Ao longo do tempo, então, o Einstein passa a atuar muito mais como um sistema de saúde, né? O professor Ricardo falava de vários prédios, né, na região do Morumbi, mas a gente tem procurado trazer isso para o país como um todo e dentre os critérios que nos permitem adotar uma região ou outra está a nossa possibilidade de impacto nessa região. Foi assim que o Einstein se expandiu para Goiânia, foi assim que nós assumimos o Hospital de Emergências, foi assim que nós assumimos o Hospital Ortopédico em Salvador, na Bahia. E, dentre as políticas que nós adotamos, a principal delas, que é uma política de qualidade em saúde, ela vem como uma proposição do fundador e presidente emérito do Institute for Healthcare Improvement, de quem o Einstein é parceiro há 10 anos, e eu tive o orgulho de ser convidado para participar do seu board no ano passado, como o primeiro profissional da América Latina, não só americanos. E o IHI, como nós chamamos, ele propõe uma política de qualidade que antes era apoiada numa tripla meta e durante a pandemia e após ela passa a ser esta quíntupla meta que mostra a importância, primeiro, de nós falarmos de saúde populacional e de prevenção. Quando você elege uma saúde, não no sentido de uma população, não no sentido geográfico, mas uma população, por exemplo, de pacientes que sofrem de um determinado problema e você vai criar projetos de prevenção para esta população. A experiência do paciente no seu momento de contato com uma organização, que isso se soma à qualidade e segurança, 2 itens que, para nós, eles são pétreos desde a fundação do hospital. A experiência do colaborador, mais recentemente, nunca deixar de olhar para o custo per capita, e não no sentido de redução de custo, porque saúde custa, mas no sentido de redução de desperdício através de qualidade e eficiência, e principalmente da equidade como forma de se trazer saúde para toda uma população, até pensando na sustentabilidade financeira das organizações. Quer dizer, os esforços da tecnologia, eles vão de encontro a esta política de qualidade. E aí nós temos dentro desse sistema a assistência à saúde no setor público e no setor privado. Então, no setor público são 36 unidades, levando-se em conta 5 hospitais públicos pelo Brasil e 31 unidades, ou unidades básicas, ou CAPs, ou ambulatórios de especialidades, AMAs, UBSs. Nós contamos com 29 unidades do setor privado, contando unidades que são, nós chamamos unidades avançadas, que têm todo tipo de equipamento, de diagnóstico, e unidades também de atenção primária, além do hospital do Einstein em São Paulo, do Einstein em Goiânia. 4 unidades de inovação, que são sendo acrescentadas conforme a possibilidade do impacto na região. Eu vou falar mais para frente um pouquinho de Manaus. 1 unidade de pesquisa, que é o nosso centro de pesquisa, e 15 unidades de ensino
levando-se em consideração 2 unidades de ensino médio aliado ao técnico, quer dizer, o Einstein ele foi para trás um pouquinho para a formação de ensino médio, onde o aluno, o egresso, ele tem a capacidade de entrar no mercado de trabalho como técnico de enfermagem, ou técnico de imagem, ou técnico de laboratório, ou aspirar um curso superior para uma profissão, e unidades de pós-graduação, do MBA, na Avenida Paulista, unidade em Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. Essa é a distribuição hoje do Einstein em todo o país, quando a gente leva em consideração o setor público e o setor privado. Mas a saúde, ela nos traz desafios que vão além, obviamente, do que nós falamos de extremos de populações vulneráveis ou de extremos de clima. Ou seja, a gente lida hoje cada vez mais com falta de engajamento dos próprios pacientes que delegam o cuidado da sua saúde a uma operadora ou ao próprio governo, né? As medicações de alto custo que vêm trazendo uma agenda cada vez mais preocupante e, infelizmente, isso é só debatido no âmbito legislativo e não com câmaras técnicas adequadas. A acessibilidade, principalmente dessas populações, que são aquelas mais atingidas e mais vulneráveis, a necessidade de se trazer equidade, uma vigilância epidemiológica que depende de laboratórios extremamente sofisticados, de nível 4, que, infelizmente, no Brasil nós não temos. As fraudes, obviamente que hoje, grande parte daquilo que foi exposto como um prejuízo financeiro muito grande para quem opera a saúde suplementar, ela se apoia nas fraudes, em conflitos de interesse. A gente já teve a oportunidade de atuar nesse sentido também lá no Einstein. A falta de coordenação do cuidado, a gente vê muitos municípios que tiveram hospitais de altíssima complexidade inaugurados com um número muito pequeno de habitantes com interesses que não são a saúde ou a coordenação da saúde, e sim um interesse ou eleitoreiro ou partidário para entregar algo para a população. E grande parte dos leitos que se fala da fila que o Brasil tem para internação no Sistema Único de Saúde, grande parte desses leitos são vazios. Eu não sei se vocês sabem disso, mas antes da pandemia havia perto de metade dos leitos de hospitais do Sistema Único de Saúde vazios por falta de condições de operação ou de investimento para isso. Recursos mal geridos, desperdício, e a gente vê que essa falta de coordenação acaba levando ao desperdício. Existe, e por isso a importância da educação da população, existe uma população que são heavy users, simplesmente pelo fato de terem acesso, e isso vai trazendo prejuízo ao sistema de saúde. Obviamente, a gente fala de formação médica, né? Nem todas as universidades ou as faculdades de medicina no nosso país ou de países vizinhos estão preparando adequadamente o seu médico, com campos de treinamento para isso. Então, a formação ela acaba sendo substituída pelo índice muito alto de prescrições que não seriam desnecessárias, totalmente desnecessários para exames, para procedimentos, e aí as pressões, obviamente, que não são dependentes do sistema de saúde, mas pressões do envelhecimento, do aparecimento de doenças crônicas por um número muito mais participativo do que antes. A gente raramente hoje vê pacientes acima de uma determinada idade que não estão usando 5, 10, 15 medicações para se manterem, e nem todos têm a possibilidade do acompanhamento das doenças crônicas como se deve. A gente vai falar um pouquinho de judicialização da medicina. Existe uma diferença muito grande da boa judicialização, aquela que merece ser feita, daquela que inclui grupos que tentam tirar daqueles que são a fonte de financiamento uma vantagem em relação à judicialização, o uso inapropriado desses serviços, por exemplo, pronto atendimento, que são destinados a alta complexidade, ocupado com uma fila enorme de pacientes, por exemplo, com infecção de vias aéreas, que poderiam ser resolvidas num consultório e não numa emergência. A gente tem um desafio do modelo de remuneração. A medicina até hoje remunerou doença, portanto, quanto mais gente doente, mais lucrativa e mais receita vai trazer para provedores, para profissionais, e isso, obviamente, traz um incentivo maior para que procedimentos, exames sejam realizados. A incorporação de novas tecnologias, principalmente de um modo
alinhado àquelas tecnologias que tragam valor ao atendimento e não simplesmente por incorporar no intuito de marketing. Eu achei por bem falar de cada um, porque são desafios que hoje nos colocam à frente e que, se não resolvidos, a busca da equidade ela não vai vir nunca. E, concomitante a isso, nós temos as tendências de tecnologia no setor da saúde. A gente pode falar da estrutura 5G, apesar de que muito se espera da plataforma 5G, e hoje em dia, com a plataforma 4G, já são realizadas muitas das situações, ou muitos procedimentos, ou muitas iniciativas que hoje estão sendo esperadas com a 5G, mas que já podem ser realizadas com aquilo que a gente tem disponível, né? Informações armazenadas na nuvem, interoperabilidade de dados. Aí vale a pena citar o esforço também do nosso Ministério, da Rede Nacional de Dados em Saúde, que permite e permitirá a interoperabilidade desses dados, um sistema sem obstáculos, essa interoperabilidade e conectividade que o nosso SUS ele demanda e vai evitar exames muitas vezes desnecessários, posições ocupando fila que são desnecessários. A parceria ela é fundamental, não há como a gente crescer com qualquer ramo da ciência ou muito mais na medicina sem atividades colaborativas e parcerias com organizações que detêm conhecimento que a nossa organização não tem. A inteligência artificial hoje é a bola da vez e para isso ser realizado, a gente precisa de Big Data, a gente precisa de dados, precisa de algoritmo, precisa de cientistas de dados, um profissional que ainda carecem as organizações e está em formação, a possibilidade do paciente contribuir no sentido de promover a sua própria saúde, inteligência generativa, wearables e o cuidado com o nosso bem-estar. Para que isso, dentro de uma organização, ele traga resultado, obviamente o nosso corpo clínico, e o Einstein tem um corpo clínico bastante especial, eu costumo dizer, e que são formados por médicos autônomos com sua expertise, assim como o professor Ricardo Bento comentou, que o Einstein é a sua segunda casa, mas para organizar, lá em 2011, quando assumi a vice-presidência de qualidade e assistência no hospital, me foi lançado um desafio de organizar a gestão de corpo clínico de um modo que viesse a contemplar os desafios que a gente teria nos próximos 20 anos. Quer dizer, a gente estava falando de 2011 para 2031. Em 2014, a gente já estava implantado os grupos médicos assistenciais. Hoje são 60 grupos em atividades no Einstein, de médicos, enfermeiros, equipe multiprofissional, executivos, que se unem para discutir um tema que seja comum de interesse a todos eles. Então, aqui a gente vale falar alguns relacionados a otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, e eu recebi recentemente uma notícia de um trabalho, a maior casuística à frente da Coreia do Sul, em ablação de tumor de tireoide, que foi aceito pela revista Tireoide lá, que foi oriundo das discussões num grupo médico assistencial que envolve a radiologia intervencionista, que envolve endocrinologistas, cirurgiões, e esse modelo do GMAs, na época que foi lançado, ele foi divulgado e foi difundido em revistas como a Harvard Business Review, que fala de gestão, nos sites do próprio IHI, do Advisory Board, como um modelo que poderia nos trazer a vantagem de lidar com o corpo clínico de uma forma muito propositiva, trazendo a liderança para o médico, ou seja, o step up, e não o top-down, como era no Einstein, conforme a diretoria colocava até compra de equipamento para aquele médico que atua na ponta e não o contrário. Hoje, no Einstein é o contrário, a proposição vem dos médicos, vem do GMAs. Os médicos hoje no Einstein eles são segmentados conforme 4 pilares de atuação: a qualidade, o volume, a participação em ensino, em pesquisa, em filantropia, e essa segmentação permite a gente organizar os benefícios como retaguarda, indicador médico, consultório, por aí vai, e também permitiu a gente chegar num tipo de contrato nessa relação de interdependência que existe entre a organização e seus médicos, que nós chamamos de Physicians Compact, uma ideia que nós tivemos numa visita do IHI,
E hoje nós contamos aí com 15.545 médicos cadastrados, talvez seja o hospital mais aberto para o cadastramento de novos colegas que possam trazer seus pacientes para lá e que são divididos dessa forma entre quem pratica cirurgia, quem não, com especialidade principal, secundária, nesses segmentos de premium, top premium, e isso acaba permitindo que a gente se conecte aos médicos que são mais ligados à nossa instituição e que permite a gente fazer trabalhos como esse. A gente falava da política da quíntupla meta, daquilo que é necessário ou não, e a tecnologia nos permitiu encontrar outliers na indicação de determinados procedimentos. Esse é um trabalho que foi publicado no British Medical Journal ano passado, e que acho que no começo desse ano, e que através das criações, da criação dos care pathways, como nós chamamos, as linhas de cuidado, o outlier, quer dizer, aquele colega que se descola da linha de cuidado, isso é detectado através do nosso prontuário eletrônico e dos dados que ele gera e permite averiguar. E esse trabalho mostrou que lá no Einstein, 22% das cirurgias de endometriose não tinham indicação respaldada nas diretrizes para tratamento cirúrgico, assim como 13% das colistectomias. A gente chamou atenção para isso, para que nenhum paciente tenha a sua saúde prejudicada por uma indicação que não deveria ser feita ou por um procedimento que não teria indicação para isso. E é assim que a gente monitora a prática e faz um ambiente mais saudável, mais transparente. Inovação, quando a gente fala de tecnologia, ela é fundamental. Em 2014, o setor de inovação ele brota do Instituto de Pesquisa como algo diferente que permitiria a gente cuidar mais da propriedade intelectual, da criação de novos devices, das ideias que muitas vezes vão para o papel de uma publicação. Nós, médicos, nos orgulhamos muito quando a gente faz um paper ou quando a gente publica algo, e muitas vezes isso deixa de gerar uma propriedade intelectual para que seja distribuído para outras organizações e para outros pacientes. Lá em 2014, criou-se a nossa diretoria de inovação, que, evoluindo ao longo do tempo, hoje é dividida nesses 5 ambientes, né? O Health Design Lab, que é praticamente a incorporação do modelo de biodesign para suprir ideias ou as necessidades de pacientes, de médicos e colaboradores na nossa organização. O Health Innovation Tech Center, que tem muito mais a ver com informática, com novos softwares, com as esteiras de produção e também com a gestão da propriedade intelectual. O Venture Building, que é um local de intraempreendedorismo, onde a gente vê a oportunidade daquela inovação gerar um spin-off ou uma empresa, e aí nós temos aí profissionais que são extremamente dedicados e especializados nisso. A Eretz Bio, Eretz em hebraico quer dizer terra, a gente se espelhou naquilo que acontece em Israel, no Startup Nation. A Eretz completou 7 anos na semana passada de existência, uma incubadora no modelo de Open Innovation, que atraiu até hoje 2.500 startups, todas de saúde, para mostrar suas ideias. Hoje há 39 delas incubadas na Eretz, e o Corporate Venture Capital, que é um fundo de investimento gerido por um terceiro, que investe nas startups que são chanceladas pelo Einstein. Esse é um ambiente de inovação, um ambiente que também passa a fazer parte para o corpo clínico, lançado recentemente um programa de capacitação do médico lá no Einstein, para também atuar com inovação. A inovação vem colocando seus hubs por todo o país. Um deles nós inauguramos em Manaus. Por que Manaus? Manaus, apesar de ser o terceiro polo industrial do país, ele é a última capital em relação à IDH, a Índice de Desenvolvimento Humano, e não por acaso a gente viu acontecer durante a pandemia em Manaus aquilo que aconteceu por conta disso. Porém, é uma cidade onde tem 600 empresas com a sua parte de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, com técnicos bastante preparados que se aproveitam da imunidade fiscal daquela região e se instalam lá. Quer dizer, é uma capacidade humana bastante grande para a gente melhorar a saúde lá também. Então, a
inauguração do Centro de Inovação lá em Manaus foi esse ano, do modo formal, mas já havia lá projetos que usam inteligência artificial, como o SAMPA. SAMPA é uma sigla, e esse projeto ele permite, através do grants da Fundação Bill e Melinda Gates, que foi um concurso ganho por esse projeto, e que identifica Manaus é a pior mortalidade materna do nosso país. É muito além daquilo que a Organização Mundial de Saúde coloca como tolerável, que é 30 óbitos por 100 mil parturientes, né? Lá estão 150 óbitos. E a causa é falta de obstetra. Não tem obstetra para a população inteira de Manaus. Esse projeto, que ele está em andamento, e a gente espera as respostas dele, é um projeto em que uma solução baseada em inteligência generativa, treinada em mais de 2.000 artigos científicos de obstetrícia e diretrizes, permite que essa solução escute uma consulta virtual entre o médico da atenção primária e uma gestante, e, no momento dessa escuta, um modelo de LLM, de Large Language Models, o sistema sugere perguntas que devam ser feitas a esse médico, por esse médico de família, e sugere também hábitos ou comportamentos para a gestante. E aí permite-se fazer um diagnóstico melhor, ou pelo menos uma prevenção melhor durante o pré-natal. Nós entendemos que, se isso realmente mostrar uma diminuição da mortalidade materna, quer dizer, dar a condição de especialista para quem não é especialista através de treinamento e conhecimento, a gente vai ter condição de solucionar a falta de especialistas para qualquer doença em qualquer lugar do mundo onde não se encontra especialista. Isso está em andamento agora. Um outro projeto também desenvolvido em Manaus, a gente tem, não é nenhum orgulho, Manaus, ou a região norte do país, é a região campeã de leishmaniose endêmica no nosso país, uma doença que acomete mais na América Latina e que é olhada não com tanta atenção pela indústria farmacêutica, mas a gente sabe que o diagnóstico precoce das suas lesões permite um tratamento extremamente simples. O problema é que a lesão precoce ela se confunde com várias outras lesões hematológicas. Então, esse é um projeto também em andamento na região norte, desenvolvido lá no Einstein, que fotografa a lesão e, através de comparação de base histórica das lesões de leishmaniose, ele mostra a probabilidade daquela lesão ser leishmaniose ou não, e aí é encaminhado por um parceiro lá, que é o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, para dar andamento ao seu tratamento. Quer dizer, é uma forma de um médico não especialista, o médico da atenção primária, que lá existe, poder prevenir também a lesão de leishmaniose. Aquele momento no vídeo em que vocês viram o seu Manuel pegando o barco de Parintins para ir numa consulta especializada, é um programa que a gente usa de telemedicina extremamente barato, porque ele depende apenas de dar um notebook na unidade básica de saúde, com câmera e microfone, em que, no momento em que o médico da atenção primária ele vê a necessidade de uma consulta especializada, isso é feito em 12 especialidades, ele agenda a consulta com o Centro de Telemedicina no Einstein, e essa consulta é feita, inclusive, com o médico da atenção primária presente, permitindo também a capacitação desse médico numa situação semelhante futura. Isso se expandiu da região norte para a região centro-oeste, hoje são mais de 400 pontos que têm acesso ao Centro de Telemedicina do Einstein, foram mais de 400 mil atendimentos desde o fim de 21 até hoje, e é um projeto que tem como parceiro o próprio Ministério da Saúde. Não por acaso, ao longo dessa jornada, desde 2014 para cá, a gente vem ocupando, nos últimos 10 anos, um lugar no Prêmio Valor e Inovação entre as 10 empresas mais inovadoras do país, não importa de que setor que elas são, e esse ano a gente foi contemplado como a empresa mais inovadora no Valor e Inovação, e, ao mesmo tempo, a primeira organização filantrópica, porque as empresas que estão nesse grupo são Bradesco, Embraer, Natura, Suzano, são empresas que inovam nas suas áreas de atuação e que têm fins lucrativos. E, através da criação da inovação, e mais propriamente em 2016, a gente cria o setor de Big Data. Obviamente que depende da implantação de um prontuário eletrônico,
que foi feito em 2017, após a tropicalização de um dos sistemas que mais permeia hospitais nos Estados Unidos, a Cerner Millennium. E o setor de Big Data, que contava em 2017, Guilherme, contava com 5 profissionais de cientista de dados, hoje conta com 149 profissionais espalhados nas áreas de atuação e que são responsáveis pela governança de dados que vão permitir a criação de algoritmos e, através desses algoritmos de inteligência, hoje são mais de 100 algoritmos em uso, permite muito mais, hoje ainda a maior parte, na gestão eficiente, menos no suporte à decisão ou na atuação médica, porque nós temos uma formação um pouquinho mais conservadora, então as empreitadas para trazer isso para o médico, ela depende de uma formação, e a gente tem feito isso com o nosso corpo clínico, mas o fato de nós contarmos com um prontuário eletrônico robusto, com a capacidade de gerar os dados, que são dados, para vocês terem uma ideia, um paciente monitorizado em UTI gera 21 mil dados por hora de sua saúde, direto nessa plataforma de Big Data. Também, por este motivo e por essa jornada, quando a Mayo Clinic propôs uma plataforma única de dados com alguns parceiros, o Einstein acabou sendo membro fundador da Mayo Clinic Platform, juntamente com o Shiba de Tel Aviv, juntamente com a Universidade de Toronto e com a Mercy, uma organização americana, celebrando uma plataforma de dados em colaboração, dados de todos os pacientes, anonimizados e que ficam na base da própria organização, mas acessível às outras para estudos com real world evidence, que está cada vez mais em evidência, né, os estudos de tempo real, e a gente tem tido uma oportunidade muito grande de lidar com esses dados e transformá-los em informação. A medicina de precisão, ela caminha também sustentada por tecnologia de inteligência artificial, detectando sequenciamentos genéticos ou comportamento num timeline de uma determinada doença, e toda essa capacidade vem permitindo descobertas que a ciência, sem a inteligência, não conseguia dar. Por exemplo, na nossa área de atuação, viu-se que aquilo que é prática normal, quer dizer, quando você detecta um câncer de pâncreas, por exemplo, e você vai começar com a quimioterapia para que ele possa ser operado, este tipo de diagnóstico através de sequência genética do próprio tumor permite a gente diferenciar aqueles que vão se beneficiar ou não dessa quimio neoadjuvante prévia. Quer dizer, vão permitindo que se indique a cirurgia, mesmo que cientificamente a gente faria um tratamento para redução daquela massa, existe a oportunidade de trazer uma sobrevida maior. Isso não é possível ser descoberto sem que a gente consiga diferenciar do ponto de vista de sequenciamento genético do próprio tumor, que tipo de tumor é aquele. Falando um pouquinho de tecnologia envolvida em procedimento cirúrgico, ao longo do tempo, o Einstein fez parte dos hospitais pioneiros a adotarem a tecnologia robótica. Hoje nós somos o único centro certificador da Intuitive no Hemisfério Sul, um parque robótico que conta, juntando os robôs voltados à ortopedia, com 15 robôs, sendo simuladores, são 3 simuladores para treinamento, certificação que ocorre lá no Morumbi, mas também nossos proctors hoje têm viajado para a América Latina para certificar cirurgiões do Peru, do Equador. Isso vem acontecendo e também na Argentina, com uma validação clínica, fazendo parte de pós-graduação e fazendo parte da residência de algumas especialidades cirúrgicas. Quer dizer, é a primeira vez no nosso país que um residente sai formado e capacitado em cirurgia robótica. E, falando em equidade, o Einstein acabou doando para o Hospital da Vila Santa Catarina, já que é um hospital puramente oncológico, municipal, um robô. Essa foto aqui eu tive o privilégio de fazer a primeira operação no programa que lá existe cirurgia bariátrica também, e ele vem sendo utilizado até com uma certa frequência um pouco maior do que aquela que a gente imagina.
Falando de decisão médica e daquele prontuário eletrônico, isso é recente, ele foi lançado esse ano, uma inteligência generativa que procura dentro do prontuário da paciente a informação que a gente quer. Todos nós atuamos como médicos, sabemos que frio na barriga dá quando o paciente de primeira vez vem com aquelas sacolas de uns 50 exames em cada um e a gente vai ter que olhar tudo. E o H-Story é uma inteligência generativa que, através das passagens que esse paciente tem no Einstein, permite você fazer perguntas, ou quantas cirurgias, ou como se comportou a troponina ao longo do tempo, nas consultas de emergência, quantas vezes ele veio ao pronto atendimento. E isso foi apresentado ao corpo clínico dessa maneira. O som, por favor. Aqui tem som também. Tópicos sugeridos ou digite perguntas no campo aberto. Por exemplo, ao selecionar diagnósticos, a ferramenta compila o histórico completo do paciente. Já a opção Resumo Clínico traz uma síntese de algumas notas médicas. Prefere fazer uma pesquisa personalizada? Para cada questionamento, você receberá respostas de acordo com informações registradas do seu paciente. E pode ficar tranquilo, o uso da inteligência artificial é seguro e protegido contra o vazamento de dados. Mas lembre-se, a AI Story é uma ferramenta de apoio e não substitui a análise do profissional de saúde. Por isso, é fundamental validar as informações obtidas, ok? Explore a H-Story, a ferramenta que entrega uma visão completa dos seus pacientes com informações sobre exames, internações, procedimentos e muito mais. E acompanhe essa e outras novidades em inteligência aumentada que facilitam sua prática clínica. O médico, obviamente, que ele que treina, né? Quanto mais perguntas e mais avaliações do que foi respondido, esse sistema ele vai cada vez mais se sofisticando. Inteligência que também vem sendo adotada num centro de monitoramento assistencial. Esse centro de monitoramento ele é exclusivo para qualidade e segurança. Então, ele monitora 150 indicadores de qualidade e segurança numa sala com essas TVs aqui, esses monitores e profissionais de atendimento que ficam vigiando qualquer tipo de alarme. Por exemplo, um paciente que tem registrado em prontuário o horário do antibiótico, não recebe em até meia hora, aqui toca um alarme e esse profissional vai ligar para quem é responsável. Ou, como talvez alguns de vocês já tenham percebido, durante uma cirurgia, o anestesista recebe um telefonema porque um traçado no monitor ele saiu daquilo que é normal, então há uma certificação se o anestesista está acompanhando, se ele precisa de ajuda dessa maneira. O incrível é que eu não tinha essa noção até ver esses dados. Isso eu comparo muito à parte de aviação, né? Se a gente souber, e eu tive a oportunidade de saber através de uma pessoa ligada à segurança do paciente, que foi piloto de avião, e ele fala que existem, só nos Estados Unidos, 1.000 erros de comunicação entre torre e piloto por dia. Então, só esse dado impediria a gente de subir em qualquer avião. E no Einstein não é diferente. Esse setor ele avisa mais ou menos 1.200, 1.300 vezes por dia, entra em contato com alguma área, e isso a gente chama de near miss dentro da política de segurança, ou dentro de o conceito de alta confiabilidade. O near miss é que aquilo poderia gerar ou não um efeito adverso e até grave. Então, o near miss é quando ele é prevenido através desses contatos. Então, são muitos contatos por mês. Aqui está o volume de intervenção nas unidades externas, porque isso está disponível também nas unidades aqui no Centro Cirúrgico do I4, em Perdizes, no Vila Santa Catarina, e esse pessoal que monitora, então, a qualidade e a segurança, como, por exemplo, uma câmera que identifica a posição do paciente para prevenção de queda. Isso está dentro, foi lançado por uma das startups incubadas na nossa incubadora, e quando há o risco de queda, o paciente pulou a grade ou baixou a grade sem acompanhante, a enfermagem é avisada através desse centro. Uma forma de aproveitar a tecnologia e
na verdade, trazer uma agilidade na distribuição de medicamentos para as alas vem sendo desempenhada por esse robô. Esse robô, a farmácia coloca o medicamento que a ala está pedindo e o robô ele tem como saber o obstáculo. Tenha um ótimo dia. Ele espera elevador e a inteligência permite conectar o elevador a ele. Talvez alguns de vocês já tenham se deparado com isso lá no hospital. Falando de telemedicina, o PA virtual ele foi lançado até mesmo antes da pandemia, quando a legislação impedia fazer telemedicina sem que houvesse médico nas duas pontas. Eu falo que eu tenho uma sindicância no CRM por causa disso até hoje, e tenho um orgulho disso, porque se a gente não provoca o sistema, a telemedicina não estaria autorizada por decreto no início da pandemia, não teria sido legislada no Congresso para que ela fizesse parte, lembrando que a legislação anterior nossa era de 2002, quando não existia smartphone, para ela ser a que dirige a telemedicina no país. Então, professor, a gente tem que dar uma provocadinha de vez em quando. Não tem problema, de vez em quando eu apareço lá para dar satisfação também. O leito do futuro vem sendo incorporado como piloto, que dá ao paciente, através de um tablet, a capacidade de ele organizar as funções do seu aposento, mas principalmente entrar em contato através do tablet com enfermagem no posto, com a copa para falar de alimentação, com gostos, com horários. A gente vem hoje investindo ainda, decidindo qual que é a melhor plataforma. O Einstein até você, uma oportunidade que a pandemia nos deu também, de incorporar exames antes feitos apenas dentro do hospital ou da unidade, dentro da casa do paciente. Isso envolve polissonografia, até teste ergométrico, como esteira móvel, ecocardiograma, ultrassom. E, para vocês terem uma ideia, o número de visitas domiciliares antes da pandemia era 80, no início da pandemia era 1.200. E eu começo a operar muito cedo da manhã, chego no hospital umas 5h30, 5h40, e eu vi a frota de uma empresa parceira nossa de táxi saindo com auxiliar de enfermagem. Me fez lembrar desenhos da Disney, do tipo Monstros S.A., de entrada de profissional para ir atender em casa. 1.200 por dia é praticamente uma frota diferenciada para isso. E a gente cada vez mais vem trazendo esse cuidado para dentro do domicílio, capacidade de monitorização do paciente, até de fisioterapia domiciliar através de aplicativos, mas cuidar, por exemplo, de um paciente que demanda de um antibiótico apenas e que pode ser cuidado ou vigiado por profissional de enfermagem, não precisa estar no hospital ocupando o leito e pode ser monitorado em casa. Outra incorporação tecnológica é o aplicativo que permite ao médico, ao entrar no hospital, acessar todos os dados do seu paciente, como exames, evolução, contatar outros médicos, ter o banco de cadastramento médico para contato com outro colega que cuida do mesmo paciente, por exemplo, ou para contato com a radiologia depois de um laudo, para saber. E muitas vezes a gente chega no quarto do paciente, por conta do mesmo aplicativo voltado ao paciente, ele sabe dos exames antes que a gente. Então, a gente já vai no elevador vendo também para poder falar da mesma coisa e otimiza a nossa atividade. Quando a gente fala de eficiência, giro de leito, é uma oportunidade boa, porque isso não depende de uma grande tecnologia, né? Mas depende da compreensão daquilo que é necessário. Então, hoje a gente sabe que se um paciente, por exemplo, que foi um pós-amidalectomia, tiver na ortopedia, ele tem um tempo de permanência 15% maior do que aquele que estiver no ambiente voltado ao otorrino, por conta, obviamente, da expertise, da dinâmica, da eficiência operacional daquele setor. Então, trazendo cada vez mais um giro de leito maior, um tempo de permanência menor através da agilidade e da eficiência, isso fez com que o número de dias, o período de permanência fosse diminuindo ao longo do tempo. Aqui essa subida é a pandemia,
então os casos mais graves, mas essa diminuição do tempo de permanência permitiu gerar o equivalente a 186 leitos a mais em matéria de pacientes atendidos. Ou seja, a gente fala de equidade porque isso aumenta acesso. Com a mesma infraestrutura, a gente consegue trazer um número maior de pacientes e também por conta do cuidado de um centro de comando operacional que tenha noção onde está qualquer área de apoio à atividade assistencial no hospital, como higiene, transporte, mensageiros, manutenção. Foi esse centro que descobriu, por exemplo, que quando nós colocávamos 2 profissionais ou 2 profissionais de limpeza entre uma alta e a nova internação, esse tempo era maior do que quando tinha uma só. Por quê? Porque elas conversavam. E aí, a partir de então, passou-se a adotar uma profissional só para esse tempo ser acelerado, ao mesmo tempo que descobriu-se que o telefone, o terminal telefônico era utilizado nesse momento para falar com as famílias de quem estava limpando o quarto. Então, ficou um processo em que a linha é cortada e um profissional só. Isso, por incrível que pareça, aumenta e muito o giro de leito no hospital. Então, são coisas simples, a gente não precisa de grandes tecnologias, mas a mensuração desses dados ela é fundamental. E, com base nisso, que criou-se também um algoritmo para agendamento de cirurgia. Quem costuma operar lá sabe que esse agendamento hoje é feito via web, num programa de um site específico, e esse agendamento ele tem um algoritmo que sabe direitinho quanto demora a minha colestectomia comparado à colestectomia de outro colega, com base na história, e permite organizar a sala exatamente para o tempo que normalmente se leva daquela operação. Mas vamos supor que aquela operação foi mais demorada porque encontrou-se algo diferente, o algoritmo replaneja o uso das salas de modo que, no fim do dia, a mesma estrutura das 40 salas cirúrgicas que tem no Einstein, ela permite agendar 4 a 5 cirurgias a mais por dia, só evitando que essa sala fique ociosa, entendendo quais são as utilizações. Ultimamente, a gente vem falando muito, para trazer equidade, da necessidade de resiliência dos sistemas de saúde. Os sistemas não estão preparados para lidar com enchentes, para lidar com ondas de calor. Haja visto o pronto atendimento depois das ondas das queimadas, né? Aumentou muito a demanda por problemas respiratórios. E a gente vê aí uma oportunidade muito grande de entender essa informação, especialmente em populações mais vulneráveis. Então, 2 projetos eles foram lançados muito recentemente junto com o Ministério da Saúde, através do PROAD. Esse é o Veraces, que analisa a saúde de população vulnerável, especialmente população negra e quilombolas, levando em consideração essas iniquidades, aspectos de acesso à saúde, e a gente capta, através de satélites de internet, as condições climáticas de solo, de água, e, ao longo do tempo, a gente compara se isso permitiu uma migração ou se isso vai interferir na parte crônica do cuidado a essa população. Esse é os 2 projetos são feitos na região da Amazônia, esse relacionado à saúde indígena, com uma grande plataforma de dados das condições também da qualidade do alimento, da água, com a qualidade da saúde dessa população nas tribos indígenas, avaliando e dando condições dessa informação no Ministério da Saúde, dirigir os investimentos necessários ou ter o conhecimento dessa situação que hoje não existe. Por conta de chamar atenção para essa necessidade dentro das alterações climáticas, para vocês terem uma ideia, hoje, de todos os investimentos multilaterais para as alterações climáticas feitos, e saiu nos jornais recentemente a discussão na COP29 de 300 bilhões ou 500 bilhões, mas de todo esse investimento, o que é voltado à saúde é apenas 2%. E a COP29, eu tive a oportunidade de estar lá, ela foi a 3ª COP que falou-se de saúde. Antes não se falava, só se fala de energia limpa, transição energética, produção de petróleo. Então, a gente tem tido aí a oportunidade de chamar a atenção, especialmente porque o ano que vem a COP é em Belém, e o Brasil tem uma oportunidade muito grande de fazer um papel diferenciado, principalmente
no setor da saúde. Então, a gente falou disso, da necessidade da resiliência do sistema de saúde. Outro dado interessante é que existe uma lei desde julho que obriga um plano de catástrofe para cada município. Então, são 5.600 municípios, quase 23 já têm esse plano. Em julho, essa lei foi publicada, é só um plano. Quer dizer, quem é atendido aqui, se interditou, aonde ele seria atendido, ou como eu posso falar com uma população de DPOC que, durante a queimada, tem que usar máscara, porque senão ele vai piorar a sua condição respiratória. Então, isso faz parte de um plano. A gente tem tido a oportunidade, então, de chamar atenção. Aqui tem fotos da presença nossa no Climate Week em Nova York, na COP agora no Azerbaijão, e a gente espera fazer um papel, pelo menos atrair organizações para que façam um papel muito grande. E, obviamente, toda organização de saúde é geradora também de condições que vão interferir no aquecimento global. Então, é obrigação de organizações de saúde aderirem a metas como Race to Zero, como saúde planetária, dentro do tema do ESG, né, do Environment, Social e Governance, para que a gente também possa deixar o planeta melhor para nossas futuras gerações. E, mais recentemente, eu falei um pouquinho de judicialização no começo. Hoje em dia, a demanda do judiciário por liminares que vão pedir tratamentos, transplantes em Miami, tratamentos com medicações extremamente caras, como o Zolgensma, que é da atrofia muscular, elas geram um número muito grande de liminares para as quais o judiciário não está preparado para resolver. E, na mão do judiciário, uma liminar dessa acaba sendo autorizada, tirando, por exemplo, vocês imaginam, com uma aplicação de uma ampola de Zolgensma, que hoje está em torno de 8, 9 milhões de reais uma ampola, quantos hipertensos deixam de ser tratados ou quantos pacientes portadores de tuberculose não vão ter o seu tratamento. Para isso, o NatJus é uma parceria que o Einstein, no início, fez parte, hoje a gente está praticamente sozinho, junto com o Judiciário. Isso foi o momento em que eu assinei, lá no CNJ, junto com o ministro Barroso, o ministro Benjamin do STJ, a parceria que, a partir de agora, esses dados, e antes esses juízes usavam a central de telemedicina para ter um parecer técnico sobre aquela condição pleiteada pela liminar em até 24 horas. Hoje, isso vai para uma base de dados que vai permitir ser encontrada aquela informação através de inteligência generativa, como a gente procura em prontuário, e aí você gera também um background das decisões tomadas e uma capacidade de fazer isso num modo muito rápido. A gente, semana passada, teve a oportunidade de falar sobre isso no FONAJUS, que foi aqui no Centro de Convenções Rebouças, um congresso do Judiciário com relação à saúde, e a gente imagina que isso vai aliviar um pouquinho a demanda daquilo que é judicializado. O insumo, para terminar, porque tem muita coisa para falar, e eu trouxe para cá aquilo que eu acho mais relevante, para ver como que a tecnologia pode trazer equidade. Mas, na verdade, sem que as pessoas façam parte de tudo isso, os profissionais que estejam preparados, nada disso é possível. A tecnologia, por si só, não faz nada. Então, o centro do desenho de soluções, ele tem que ter pessoas que enxergam um tipo de problema e aí sabe de qual tecnologia pode ajudar a resolver. O elemento de disrupção que a tecnologia representa, ele promove um cuidado, por incrível que pareça, mais humano. Quer dizer, esse questionamento que a máquina vai cuidar, não, todos nós falamos com pacientes por WhatsApp, todos nós conversamos com familiares por videochamada, por FaceTime, seja lá qual a plataforma que a gente usar, e a gente sabe que isso pode trazer humanização. Não fosse dessa maneira, a gente estaria com a saúde mental muito mais em risco durante o lockdown da pandemia se a gente não pudesse falar com as pessoas através de tecnologia. E, obviamente, que essa mentalidade ela tem que trazer o incremento do uso da tecnologia, ao mesmo tempo que algumas tecnologias elas passam a ser disruptivas quando elas impactam de uma maneira muito maior aonde ela é utilizada. Quer dizer, a inovação ela se incrementa e, ao mesmo tempo, ela desrompe, mas principalmente como
uma ferramenta, um instrumento. A tecnologia ela é uma ferramenta, ela não é uma entidade fim, mas ela é um meio para que a gente atinja aquilo que é o propósito de cada um de nós. Mais uma vez, professor Ricardo, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e eu espero que tenha sido de acordo aí que a gente se comprometeu. Muito obrigado. Professor Sidney, muito obrigado. Queria só uma plaquinha de lembrança que o senhor teve aqui conosco. Vou guardar com muito carinho. Muito obrigado. Desde os 100 anos, 2 livros aqui nossos, que são livros da história da otorrino aqui dentro. E aqui o dos 40 anos da revolução da audição que nós fizemos aqui. Então, agora nós vamos tirar uma foto. A gente faz uma foto que ela é já tradicional na porta da faculdade. Então, todo mundo agora, pessoal, nós vamos lá na porta da faculdade, tiramos a foto e em seguida vai ter a formatura dos residentes, aí o senhor está liberado. Mesmo não sendo otorrino, eu posso? Pô, você... Tem refluxo, né? Você é o da frente. Vamos lá. Segurar o botão. Eu coloquei a sua bolsa pra cá, tá? Vamos lá na foto.